Oi mamães, oi papais, oi família inteira, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mães em Construção. E hoje nossa convidada especial, Patrícia Silva, ela que é terapeuta, já ajudou várias mulheres, assim como eu, desesperadas, mãe do Cauã e do Kaique, esposa do Santiago, Catiaia, isso, né, Patrícia? É. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada mesmo. Fiquei muito honrada com o seu convite, até fiquei assustada, confesso. Falei, meu Deus, mas vamos lá. Tô aqui para estar ajudando você nesse novo tempo que você está vivendo na sua vida. Fique calma, não se escabele antes, deixe isso para acontecer mais para frente, mas quero dizer para você que ser mãe em construção, realmente, esse tempo que você vai viver, você vai se tornar uma nova mulher, porque ser mãe, eu sempre digo que tem uma frase, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. É isso. Patrícia, então, eu percebi que durante a gestação os hormônios, né, da mulher ficam à flor da pele, né? Com certeza. Nossa, eu acho que eu fiquei mais dramática, mais sensível, mais chorona, eu era casca dura, né? Como lidar com esses sentimentos? Porque todo dia tá oscilando. A mesma hora que você tá feliz, você tá triste. A mesma hora que você tá querendo chorar, tá emotiva, tá com raiva, matar tá o marido. Já Já quis matar o marido também? Já, também. Ah, então tá bom. Então, como lidar com esses sentimentos? Olha, eu falo pra você, Laila, assim como você, todas as mulheres, isso é normal acontecer, vai acontecer com todas. Mas eu sempre falo que a sua personalidade também vai inserir muito, vai justificar muito nesse tempo. Se você era uma pessoa mais animada ou mais agitada, vai ficar mais agitada, né? Era uma pessoa nervosa, vai ficar mais nervosa. Ansiosa, vai ficar mais ansiosa. Ainda mais na reta final, né? Reta final. Porque você fica preocupado como vai ser, como que vai acontecer. Se preocupa, né, na hora do nascer do bebê. Depois, como que vai, como que você vai conseguir? Então a gente tem várias perguntas, a gente começa a ter vários questionamentos dentro da gente, né? Mas isso é normal para qualquer mulher que vai ser mãe de primeira viagem. A gente tem experiências da mãe, das avós, mas quando é a nossa vez, a gente fica com esse sentimento de insegurança, de não saber que se a gente vai lidar com esse novo processo ou essa nova vida, fase, né? Uma nova fase. Mas eu acredito que nesse processo, como eu disse, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Eu acho que existe um gênesis dentro da gente que é dividido, assim, na verdade não divide, não é essa palavra. Você acaba sendo inserida genes em você no bebê e no bebê em você. Então, o que acontece? Cria esse elo, esse Cria vínculo. esse elo que a gente fala que é o instinto materno, né? Que, por exemplo, comigo, quando eu fui mãe, os meus filhos, se eles fazessem na cama ou no berço, eu já corria lá pra ver se tava tudo bem. Então, você meio que não dorme como você dormia antes. Então, esse processo que você vai viver depois, ele vai acontecer naturalmente. Mas o que você pode fazer? Que eu sempre indico. A alimentação é muito importante nesse tempo. Mesmo porque muitas mães, às vezes, acham que a alimentação ela não vai causar nenhum tipo de mudança ou dificuldade em dormir, em descansar, ou ficar mais estressado, ou até mesmo desconfortável. Igual você, que fica oscilando demais, passa mal, né? A pressão cai, ou seja, várias coisas que acontecem. Comer bem é importante nesse tempo. Fazer atividade física. Ocupar a mente, né? Fazer atividade física, que é uma das coisas também que muitas mães não fazem, que fica com aquela preguicinha. Pelo menos né? uma caminhadinha no uma final caminhadinha, ali, pra passar o tempo, não ficar tão ansiosa, né? Não passar o tempo. Buscar coisas que vai fazer, assim, trazer realmente bem-estar para elas. E estar em ambientes saudáveis, conviver com pessoas mais positivas, não com pessoas negativas, sabe? Buscar mesmo um lugar onde você vai se sentir abraçada, acolhida. E é isso. Falar pro marido não te estressar muito nesse tempo, não te cobrar muito. A gente pode cobrar deles. A gente pode cobrar deles, mas não cobrar de você. Então, ou seja, é realmente olhar para você nesse momento e falar, não, eu estou numa fase... Desacelerar, né? Viver o momento. Viver o momento, porque é único, né?
Quem é mãe sabe do que eu tô falando. É o único você carregar um serzinho dentro de você. Você fica ali na espera para ver o rosto, tocar, sentir o cheiro, né? E eu acredito que tudo muda. Seus olhos mudam, sua visão muda, tudo ali é diferente. É um novo mundo, é um mundo que você vai conhecer, falar com esse bebê, passar a mão, entendeu? Tudo isso as pessoas acham que não faz sentido. Faz todo sentido. Porque nós somos formados, nós somos programados pelos 5 sentidos, e um deles é o toque físico, é o falar, né? Ele ouvir a sua voz. E ele vai, por exemplo, se ele escuta, o papai tá chegando, não sei se tem isso. É importante os pais também, né, conversarem com o bebê na barriga. Isso. Pra quando nascer reconhecer a voz, Isso, né? Não é frescura. Isso é frescura. Não é frescura. É conexão. Vai dar certo. No puerpério, muitas mulheres reclamam sobre o tratamento do marido, né? Parece que ficam mais sensíveis ainda, né? E fica esperando aquela entrega do esposo, às vezes na correria do dia a dia se sente muito sozinha, né? Qual a sua dica para viver esse momento no pós-parto, no puerpério? Olha, essa é uma pergunta muito boa, Laila. Que é até bom, assim, os pais possam estar vendo essa parte, porque é o seguinte: a mulher, ela não engravida sozinha. A gravidez, os dois estão grávidos, né? A gravidez é os dois. Né? Então, a partir daquele momento que você descobriu que está grávida, é vocês dois que estão grávidos. Então, vocês precisam sentar e conversar. E saber que esse momento que vocês vão viver, ele não vai ser como os outros momentos. Você vai mudar, o seu corpo está mudando, você vai pensar de forma diferente, vai se sentir segura com o seu próprio corpo, né? Vai começar a ter alguns comportamentos que você não tinha antes. É importante ter esse apoio dentro de casa, né? Para que ele entenda que você agora, você está em construção, né? Porque ele está carregando um filho seu, né? Um filho dele. Então, o que acontece? Ele precisa ter um pouco mais de empatia. Porque esse tempo... Ajudar nos afazeres de casa é importante também, empatia, né? Com você. Ajudar da forma que ele pode ajudar. Se ele não consegue, por exemplo, ajudar as tarefas de casa nesse momento, e assim, mas então que ele peça alguém que vai te ajudar, ou que ele pague alguém para ajudar você, ou que ter muita paciência, entendeu? Com essas oscilações que vão continuar, muita paciência, né? Porque vão continuar. Não ter cobrança, porque não adianta cobrar, é ter essa conscientização que os dois estão grávidos. Que não é só um que tá grávido, entendeu? É a construção diária, né? Então, assim, já me fizeram essa pergunta já dentro do consultório, eu falo, gente, você não ficou grávida sozinha. E ele precisa ter essa conscientização que é grávido os dois. Entende? Porque haverá momentos que você vai precisar muito do apoio dele. E às vezes as mulheres não têm uma rede de apoio, né? Não. Mãe, vó, Não. Enfim, é só o marido e ela, né? Não. E assim, eles entenderem que eles estão se tornando pais. E pai também é uma construção. Porque ele não nasceu pai. Ele era um homem que casou com você, que vocês construíram uma família. E parece que a gravidez meio que assusta os homens, né? De início. É uma responsabilidade muito grande que chega na vida de vocês, que está chegando, sabe? Então assusta todo mundo. É um território novo que vocês não conhecem. Então assim, vocês já ouviram falar, mas agora vocês vão vivenciar. A vivência é uma coisa totalmente diferente. É como quando você fala, teoria é uma coisa, prática é outra. Nessa fase, às vezes não tendo esse apoio do marido, não tendo uma rede de apoio familiar, acaba que tem o gatilho para depressão pós-parto, né? Isso. Porque a depressão pós-parto, ela não começa depois do parto. Acontece, pode, mas acontece antes. Ele começa um processo antes. Só que as mães, elas não percebem quando elas não têm ali um apoio, não tá tendo um acompanhamento. Porque a médica mesmo, ela vai perceber quando a mãe está começando a ficar deprimida, triste. Então já tem alguns sinais, começa a ter sinais antes. Porque tudo na vida, gente, quando acontece, ali, não aconteceu, não. Ali só foi o ato final, né, da situação. Mas começou antes, né? Ela começa bem antes, a insegurança. Então, depois do pós-parto,
Aí que a depressão, que você percebe que tá deprimida, porque você não consegue olhar pro seu bebê com tanto carinho e com tanto cuidado que você gostaria de ter e você não tá tendo. Você ama seu filho, contudo você tá estressada, você tá deprimida com você mesmo ali, cansada. Querendo dar conta de tudo e não dar conta de nada ao mesmo tempo, um cansaço né? físico muito grande, porque um dos sinais maiores que é do depressão pós-parto é o cansaço muito grande, que você não tem energia nenhuma. Eu falo por experiência própria, eu tive depressão pós-parto, né? Então eu comecei a cobrança interna, né? Eu queria muito a minha mãe do meu lado, porque como a minha mãe morava longe, então eu não tinha muitas pessoas assim. Tinha pessoas adultas, mas não eram pessoas que eu tinha conexões emocionais, né? Emotivas, afetivas. Então eu tive essa dificuldade que eu tive que lidar sozinha. E aí eu falava, eu tô errando. Eu falava assim, eu tô errando. Tudo que eu faço, eu tô errando. Então no que eu posso melhorar, eu errava né? O tempo no todo. que eu posso me corrigir. Eu errava o tempo todo. Então, assim, na realidade, não se cobrar, né? A cobrança não vai ajudar em nada. E lembrando, não romantizar esse tempo. Porque tem muita mãe que vai ser assim, vai ser desse jeito, e o menino vai dormir no berço, e eu não vou dar de mamar desse jeito. Não. Tira isso da sua cabeça, sabe? Esquece isso. Só vive o momento, sabe? Tem coisas assim realmente que são importantes você praticar? Tem. Mas eu acho que o mais lindo é você aprender com ele e ele aprender com você. A conexão que você precisa ter com o seu filho depois disso. A criação dos pais lá atrás, né? Você acha que reflete na criação dos próprios filhos, aqueles traumas, aqueles rancores que são guardados, você acha que reflete? O que você acha? Eu acho que sim. Não, os traumas não curados, né? Eu acho que todo mundo tem que procurar se curar, né? Uhum. Por incrível que pareça, eu coloquei um batom no bolso e eu nem passei. Olha, deixa eu tirar aqui o meu anel. A minha avó teve um trauma, uma experiência traumática. Com os pais. Com os pais. Esse trauma passou, a minha avó não conseguiu lidar com ele, ela repetiu o que ela viveu com os pais, com os filhos dela. A minha mãe, minha avó não conseguiu resolver, a minha avó passou para minha mãe. E a minha mãe não conseguiu resolver, passou para mim. Certo? Aqui. E agora, eu tenho filhos. E aí, se eu não me preocupar em resolver, me dá sua mão. Todo dia meus filhos têm contato comigo. Mostra lá. O que você acha? Reflete muito, né? Muito. Acaba que passa sim. Então, nós fomos formados pelos ambientes que nós fomos inseridos desde a infância, desde que nasceu da barriga da mamãe. Os ambientes que você tiver, eles vão formar você. Como você vai falar, como você vai se expressar. Até a forma de você aprender a amar e ser amado. Então, assim, tá muito conectado na nossa primeira infância. Como vai ser a nossa linguagem, a forma que nós vamos ensinar os nossos filhos. Se a minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela viveu vários traumas. E como ela não tinha entendimento, ela não teve apoio, porque naquela época era muito difícil essa parte de saúde mental, saúde emocional. Hoje, né, a gente sabe que era pouco acesso, e hoje a gente tem muito acesso, tem acesso hoje nas redes sociais, informações sobre isso, mas naquela época não tinha. Então eles falavam que era traumas transgeracional. Por quê? Que foi passando de uma geração para geração. Um trauma que não foi tratado. É você observar como você se funciona. Ah, mas como eu vou observar como eu funciono? É só você observar o ambiente que você veio, da onde você veio, como você foi criada, o que você recebeu, o que você não recebeu, o que você observou, como eu te disse. Buscar não repetir, o né? Processo. A transferir esse trauma, não repetir os mesmos erros. Que termine em você, sabe? Que não passe para os seus filhos. É importante buscar cuidar da saúde mental. E
Se você cuidar das 3 esferas, que eu falo que são 3 esferas, 3 dimensões, espírito, alma e corpo, melhor ainda, porque você vai ser um ser completo, que vai saber lidar com as 3, né, as 3 esferas, as 3 dimensões. Buscar a palavra de Deus, inserir a palavra, né, mediante a esse processo da educação dos filhos, começando por você em primeiro lugar, porque como eu disse para você, você quer mudar os seus filhos, você quer que seus filhos não façam, mas você está fazendo. Os mesmos erros, né? Você tá ali tentando educar seus filhos, corrigir ele, mas você também tá fazendo erros que ele tá vendo. Aí ele vai chegar em você e falar assim, mãe, mas a senhora tá fazendo isso? Né? Então, assim, se a gente... Dá um exemplo diferente dentro de casa, porque né? a educação não é só... A educação, praticamente, a porcentagem maior não é falando. É no agir, é no fazer no dia a dia, né? Eles vendo você praticando. Eles vão começar a praticar. Patrícia, então eu tô tão feliz por você estar aqui hoje, dando essas dicas pra gente, nos Obrigada. auxiliando, né? Essas mães em construção. E não sei se você percebeu, mas hoje nós estamos em cenário novo, poltronas novas, você viu? Super confortáveis. Eu tô me sentindo importante. Lá da Flor de Lis, quero agradecer a Flor de Lis. Linda, linda mesmo. E bem confortável. Bem confortável. Aconchegante, né? Dá até pra gente usar pra amamentação, que abraça a gente. Tudo que a gente precisa nesse momento de mães em construção. É um abraço. É um acolhimento. É um acolhimento. E continuando, qual a sua dica para os relacionamentos de hoje em dia durarem tanto tempo, assim como os dos nossos avós? Porque parece que hoje os relacionamentos estão tão descartáveis, né? Não deu certo, passa pro próximo, ninguém quer construir família, ninguém quer ser mãe, né? Fica meio com receio, com medo de enfrentar essa fase, né? Verdade. O relacionamento, ele vem com muita responsabilidade e muita maturidade. Porque se relacionar com outra pessoa é saber que você vai ter que abrir mão das suas escolhas pessoais em algumas coisas. E algumas pessoas não estão prontas para isso. Elas querem entrar no relacionamento levando a vida de solteiro, né? Querendo praticar as atitudes de solteiros. E relacionamento... algumas coisas, o relacionamento tá dizendo relacionamento. O que eu mais acredito é que tudo que a gente vai fazer nessa vida é decisão. Então, se você gosta dessa pessoa, se você se sente bem com ela, você já entende essa pessoa, porque se relacionar hoje, você precisa de um tempo para conhecê-la, porque o problema do ser humano é não conhecer. Elas querem entrar no relacionamento sem conhecer a pessoa, com 2 meses já estão casados, já estão morando junto, e aí 1 ano descobre que a pessoa não era o que ela esperava. Então, os nossos antepassados, que eu falo, os nossos avós, eles conheciam a família da pessoa primeiro, né? Você lembra como era? A gente não. Hoje as pessoas, elas se relacionam e depois querem conhecer a família, querem saber como de como veio, como que foi a criação, né? Tudo isso, igual você disse, pula as etapas, as fases que são necessárias viver para saber se realmente essa pessoa é a pessoa que você vai decidir dar o próximo passo na vida. Decisão de escolher todos os dias. E aprender a perdoar 70 vezes 7 quando for necessário. Porque a palavra de Deus diz isso para nós, né? Perdoar. E é escolher essa pessoa com muito... Mas assim, por que acontece? O namoro, gente, foi feito justamente para isso, para conhecer as pessoas. Namorar, né? Conhecer, depois vem o quê? Vai para uma fase mais séria, que é o noivado, e depois o casamento. Mas hoje as pessoas... A maioria para no casamento, nem quer já vai ter pro filhos, casamento, né? E aí, entendeu? Então assim, ficou tudo bagunçado. Fica com receio de ter filhos, né? A terapia sistêmica, ela fala muito sobre as ordens sistêmicas, que existe a ordem do pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Pertencimento, você sempre vai pertencer a algo, você quer pertencer a alguma coisa, mas de imediato você pertence aos seus pais, certo? E aí, depois disso, existe o quê? Existe aquele movimento aonde você vai sair da casa dos seus pais e vai pertencer a seu marido. Olha os pertencimentos. Então, quando os pertencimentos não são respeitados, tudo fica fora do lugar, disfuncional, desorganizado. E hierarquia, cada coisa no seu devido tempo, cada coisa no seu devido lugar. E a gente bagunça tudo, e depois a gente, nossa, por que as coisas na minha vida não dão certo? Por que as coisas estão desse jeito?
justamente você não respeitou as leis. Então, assim, existe ordem em todas as coisas. Até no amor existe ordens. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Acredito muito nisso. E o maior de todos, se Cristo não está... Se não for a base, né? Se não for a base mais importante, não existe relacionamento sólido. É isso que eu tenho para te dizer. Patrícia, então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar essas dicas valiosas. Obrigada, Estou bem mais aliviada, bem mais tranquila. Que Tenho bom. certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de E Jesus. deixa aí pra gente suas redes sociais, o que você faz lá com suas pacientes. Tá, vamos lá. Bom, gente, hoje eu tenho atuado na área da terapia sistêmica, aonde eu disse para vocês que a gente vai fazer todo esse processo sistêmico que você veio desde lá do ventre da barriga da mamãe até no tempo atual. Hoje também estou atuando como psicanalista e eu tenho um projeto que eu desenvolvo ele uma vez por mês, que chama Vivência Feminina. A vivência feminina é como se fosse uma terapia em grupo, somente para mulheres, aonde lá elas têm a oportunidade de estar buscando ajuda naquilo que elas estão vivendo, em questão de dependência emocional, traumas, situações com filhos, o que elas realmente precisarem de apoio, a gente tá ali para ajudar essas mulheres. No meu consultório, que é a parte particular, eu também trabalho com terapia de casal, trabalho com mulheres, praticamente mais mulheres, não atendo tanto homens, é muito pouco, mas o meu público-alvo é as mulheres, para tratar essas feridas sobre amor próprio, acolhimento, identidade, porque hoje a identidade das mulheres hoje estão muito distorcidas de quem elas são e para que elas vieram para esse mundo, né? O seu valor. Então, eu sempre atuo muito nesse tema, né, de identidade e a cura por meio da palavra, a cura por meio de olhar para você com acolhimento, com amor e sem julgamento. Porque se você auto se julgar, não tem como começar o processo de perdão consigo mesmo, de se amar. Então, assim, eu convido você a olhar para dentro de você, porque o processo de mudança ele não começa fora. Fora tá muito barulho, bagunçado, cheio de informações. Então, se você tem informação fora e informação dentro, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Comer, Amar e Rezar, e tem uma parte que o artista chama a atriz de armazém. Então, quantas mulheres não estão aí vivendo com esse armazém dentro delas? Então, que elas possam ir lá e tirar tudo isso para fora, se amar em primeiro lugar. Então, é o que eu posso estar aí te acolhendo e te ajudando com esse meu trabalho. Meu Instagram é terapeuta Patrícia Silva. Vai lá, segue as redes sociais e vocês vão amar os conteúdos que nós temos lá todos os dias. Muito obrigada. E vocês aí de casa, continuem nos acompanhando, cuidando, aprendendo e evoluindo, porque somos todas mães em construção. Beijo, Kaique. Beijo, Cauã. Mamãe ama vocês. Tchau, tchau.